Vamos lá, pessoal, então, continuando a nossa aula sobre depósito recursal e agora utilizando o nosso querido quadro branco. Fico super feliz que vocês estão gostando da metodologia. Esse feedback é muito importante para o desenvolvimento do nosso curso. Não é sempre que eu consigo utilizar o quadro branco, porque muitas das vezes eu preciso cuspir o conteúdo e aí eu acabo utilizando o slide, ok? Mas naqueles temas extremamente importantes e que eu preciso ainda mais que vocês compreendam, eu vou sim utilizar o quadro branco, ok? Então vamos lá. Depósito recursal. Nós vimos na aula teórica, que é a parte 1 dessa aula, que o depósito recursal em 2021 do recurso ordinário é no valor de R$ 10.986,80 e do recurso de revista é R$ 21.973,60. A pessoa que apresentar e interpor o seu recurso, ela vai pagar esses valores todas as vezes que interpor um recurso? Não, ok? Não. Esse aqui é o teto do TST em 2021. E agora eu vou explicar o que significa esse teto do TST. Qual é a regra geral do depósito recursal, pessoal? Que ele tem natureza de garantia do juízo. Então, ele tem como finalidade garantir futura execução trabalhista, que o credor naquela ação trabalhista receba as verbas trabalhistas condenatórias e em pecúnia. Lembrando que o depósito recursal é devido quando houver pagamento em pecúnia, ok? E também o depósito recursal, ele é o valor... Ele é o valor da condenação até o limite, até o teto do TST. Qual é o teto do TST? São esses valores aqui. Essa é a regra geral de depósito recursal que a gente precisa entender. E agora nós vamos aplicar em alguns casos concretos para vocês poderem compreender melhor na prática como funciona. Vamos lá. Primeira situação. Eu figurei como parte reclamada numa ação trabalhista. O meu ex-empregado ajuizou uma reclamação trabalhista pleiteando horas extras, intervalo intra-jornada, férias, 13º, aviso prévio. Eu como reclamado, fui condenado ao pagamento de R$ 8.000. Isso foi fixado na sentença em primeira instância. Eu não concordo com essa decisão, não. Essa decisão está errada porque eu comprovei, eu juntei nos autos cartões de ponto, o reclamante não fazia horas extras, eu paguei todas as verbas trabalhistas devidas, eu quero interpor recurso ordinário. Então, eu interpus recurso ordinário. Paguei R$ 8.000 de depósito recursal. E por que eu vou pagar R$ 8.000 de depósito recursal e não R$ 10.986,80? Porque o depósito, ele é o valor da condenação até o teto do TST. Se a condenação foi de R$ 8.000, o meu depósito recursal vai ser de R$ 8.000. Se fosse de R$ 9.000, seria de R$ 9.000. Se a condenação fosse de R$ 1.000, o depósito seria de R$ 1.000. Se a condenação fosse de R$ 11.000, o depósito seria de R$ 10.986,80. Se a condenação fosse de R$ 10.990,
o depósito seria de 10.986,80. Então, o depósito ele vai ser a condenação limitado até o teto do recurso ordinário, que é 10.986,80. Se a minha condenação foi em R$ 8.000, o meu depósito recursal vai ser R$ 8.000, preenchido o pressuposto extrínseco do recurso, que é o depósito recursal, e eu também vou pagar as custas processuais fixadas em 2% sobre R$ 8.000, ok? Então, eu faço 2 pagamentos. Ok. O recurso foi para o tribunal, foi para o TRT, e o TRT manteve a sentença. Então, manteve a sentença no valor de R$ 8.000. Eu continuo não concordando com essa decisão e agora eu quero interpor recurso de revista. Vou apresentar o meu recurso de revista para o TST. Então vamos lá. Qual é o valor do depósito recursal do recurso de revista? R$ 21.973,60. Eu já paguei no recurso ordinário R$ 8.000. A condenação é R$ 8.000. Isso significa que o juízo está integralmente garantido, ok? Então, se eu já satisfiz a obrigação, já garanti o juízo, quando eu for interpor o meu recurso ordinário, eu tenho que depositar mais algum valor? Pessoal, não. Não precisa efetuar o depósito recursal. E aí você vai explicar no recurso que está dispensado o depósito recursal porque o juízo já está garantido. Se eu já paguei R$ 8.000, que é o valor da condenação, eu não preciso pagar nenhum valor a mais no momento da interposição do recurso de revista, ok? Então essa é a primeira situação, e é por isso que é importante a gente entender a natureza do depósito recursal e também que ele se limita ao valor da condenação até o teto do TST. Essa é a primeira situação. Vamos lá. Segunda situação. A condenação em primeira instância foi de R$ 8.000, mas o TRT majorou a condenação para R$ 16.000. Majorou a condenação porque o reclamante também recorreu. Lembrando que é vedado a reforma in pejus da decisão se só eu tivesse recorrido. Se só eu tivesse recorrido, o acórdão não podia majorar a condenação, ok? Porque tem essa vedação da reformatio in pejus, ok? Mas aqui o reclamante também recorreu, também apresentou seu recurso de revista, seu recurso ordinário, perdão, e o TRT majorou a condenação. Eu não concordo e quero apresentar o meu recurso de revista para o TST. Eu já tinha depositado no momento do RO R$ 8.000, ok? Mas o TRT aumentou a condenação. Quando eu for interpor o meu recurso de revista, qual é o valor que eu tenho que depositar? É R$ 21.973,60? Não. Eu vou depositar a diferença entre o que eu já depositei e o valor da condenação. Se eu tinha depositado R$ 8.000, para chegar a R$ 16.000, eu tenho que depositar mais R$ 8.000 para poder garantir o juízo. Então, vai ter ali garantido R$ 16.000. Então, no primeiro depósito, eu depositei o valor da condenação até o limite de R$ 10.986,80. E no momento da interposição do recurso de revista, eu vou complementar esse depósito recursal até o teto de R$ 21.973,60. Se essa condenação tivesse sido majorada para R$ 50.000,
no TRT, aqui no momento do recurso de revista, sim, eu teria que depositar o valor cheio do recurso de revista, que é R$ 21.973,60. Por quê? Eu tinha depositado R$ 8.000 e para chegar a 50 mil, faltam R$ 42.000. Eu não vou ter que depositar R$ 42.000 porque o teto do recurso de revista é R$ 21.973,60. Então, para que o meu recurso seja conhecido, que ele prossiga para o TST e seja julgado, eu tenho que efetuar o depósito recursal cheio do teto do TST, que é o valor da condenação limitado ao teto do TST. Ok? Além disso, eu vou também complementar as custas, porque eu paguei as custas de 2% sobre 8 mil, e agora o tribunal pede para complementar as custas, porque houve uma majoração da condenação. Ok? Vamos lá. Terceira situação. O meu ex-empregado ajuizou reclamação trabalhista contra mim, uma ação trabalhista de reconhecimento de vínculo, e a condenação foi de R$ 100.000. Não concordo, quero discutir isso no tribunal, não tem vínculo empregatício, ele era substituído por terceiro, não tinha subordinação, trabalhava quando queria, não cumpria jornada de trabalho, vou apresentar o meu RO para o TRT. Qual é o valor do meu depósito recursal aqui, pessoal? O meu depósito recursal será de R$ 10.986,80. Porque é o teto do TST, é o valor da condenação, R$ 100.000, limitado ao teto do TST, que é R$ 10.986,80. O TRT confirmou e vou recolher as custas também sobre R$ 100.000. O TRT confirmou a sentença e manteve a condenação. Vou apresentar o meu recurso de revista para o TST. Qual será o valor do meu depósito recursal no recurso de revista? Valor da condenação é 100 mil, eu depositei 10.986,80, falta muita grana para chegar a 100 mil reais. Então, de novo, o meu depósito será o valor da condenação até o teto do TST, que é 21.973,60. Então, pessoal, vocês conseguiram compreender como que funciona essa regra do depósito recursal? Não significa que a pessoa vai pagar aquele valor cheio de 10.986,80 e de 21.973,60, ok? Só vai pagar esse valor cheio se o valor da condenação for superior a esses valores. Então, a gente tem que garantir o juízo, lembrar sempre da regra que a natureza do depósito recursal é de garantia do juízo, ok? Então, lembrar sempre disso, pagar as custas processuais, o depósito recursal, são pressupostos extrínsecos do recurso e a gente tem que fazer o pagamento no momento da interposição do recurso, beleza? Então, essa é a regra geral que eu queria explicar para vocês para ficar melhor visualizado com relação ao depósito recursal e as custas, porque isso pode cair na sua questão discursiva. Em termos de elaboração da peça processual, o que a gente vai fazer e eu vou explorar a partir da próxima aula na estrutura, é que a gente tem que mencionar na folha de rosto que a parte recorrente está recolhendo o depósito recursal e também as custas processuais no valor de 3 pontinhos nos termos das guias em anexo. Isso tem que ser mencionado na folha de rosto do recurso ordinário, porque o gabarito oficial da FGV pontua isso, ok? Então, a gente tem que esclarecer o pagamento e recolhimento das custas e depósito e requerer o juízo de admissibilidade por estarem presentes os pressupostos extrínsecos do recurso
assim como tempestividade, regularidade da representação, adequação, recorribilidade, interesse, tudo isso a gente vai escrever na folha de rosto, já dando um spoiler aqui de como que a gente estrutura o recurso de revista. Qualquer dúvida sobre o que eu expliquei aqui nessa aula, mande uma mensagem para mim que eu vou explicar quantas vezes forem necessárias para vocês entenderem, ok? Então até mais, pessoal!